Bom dia, tudo bem, gente? Mega saudade de vocês, como andam as coisas? É, Semana passada eu postei um PowerPoint para vocês sobre trovadorismo. Eu vou compartilhar aqui com vocês o mesmo PowerPoint, só para a gente trocar algumas ideias, assim, bem em linhas gerais, para o vídeo não ficar muito longo, para vocês compreenderem um pouquinho o trovadorismo. Vamos lá compartilhar essa tela, então. Aqui, então, vocês estão vendo, vocês já têm esse material. Então, bem resumidamente, eu até vou olhar aqui no celular agora, para não exceder os 10 minutos de vídeo, para a gente não ter muita dificuldade depois de acessar esse material, tá? Então, o trovadorismo, ele é o primeiro movimento estético, o primeiro movimento literário que surge aí, depois de uma idade clássica, né, que nós estudamos um pouquinho a questão da teoria da literatura, de quais são as características, de onde vem, como surge, estudamos um pouquinho a questão de mimese, catarse, isso nas nossas aulas presenciais. Agora a gente tem o primeiro movimento, e esse movimento acontece onde? Acontece no feudalismo. Então, a gente tem um contexto histórico de produção. O que é um contexto histórico de produção? O momento em que isso acontece. Então, este momento, que é a Idade Média feudalismo, a gente tem todo um sistema formado. Então, nós temos os senhores feudais, nós temos o clero, nós temos o vassalo, que é aquele homem que cuida da terra para o senhor feudal. Inclusive, a relação do vassalo e do senhor feudal é uma relação de extrema lealdade, em que o vassalo ele vai cuidar dessa terra como se fosse dele, porque ele é de uma classe muito inferior, em que ele não tem nada. Ele tem parte dessa terra, mas ele só tem essa terra enquanto ele trabalha para esse senhor feudal. Então, diante de toda essa constituição aí de sociedade, vamos assim dizer, nós temos a literatura, que ela vai entrar como? Com esses trovadores, com esses poetas músicos, que com as trovas, que é um instrumento musical, eles compunham as cantigas e também declamavam essas cantigas, tá? E aí, eu tinha colocado aqui para vocês que as cantigas, elas são divididas da seguinte maneira. Deixa eu só diminuir aqui. Só um minutinho que saiu da tela. Eu vou compartilhar de novo com vocês. Eu acho que assim vai ficar melhor, porque do outro jeito, com a tela expandida, a gente não consegue. Então, olha o que eu tinha colocado aqui para vocês. Que nós temos, então, em Portugal, a era medieval. É essa era que a gente vai estudar. Especialmente aqui, ó, o trovadorismo, tudo bem? Idade Média. Depois aqui eu tinha colocado para vocês algumas relações de uma escola literária e outra. Como assim? Uma ordem cronológica. Inclusive, quando vocês fizeram o mapa mental de vocês sobre literatura, vocês colocaram essa ordem cronológica. Alguns alunos colocaram, né, na verdade. Então, aqui, quando nós temos aqui, nós temos a poesia no período trovadoresco, os cancioneiros ou os trovadores. E nós vamos estudar esses cancioneiros, esses trovadores, com essas perspectivas aqui, ó. Então, vamos entender um pouquinho para ficar claro. É a primeira escola literária, correto? Vocês já tinham estudado esse material. Então, hoje eu vim aqui para elucidar um pouquinho, porque eu já tinha mandado esse material para vocês na semana passada. Então, nós temos poesia, portanto, texto em versos, em que os poetas deste momento, eles vão produzir textos a partir de duas temáticas. A primeira dela, a temática lírica, tá? Que lírica aqui, nesse caso, vai falar sobre sentimentos. E a temática lírica fala tanto sobre amor ou sobre amigo. Vale lembrar que este amigo aqui é o namorado. Então, nas cantigas líricas, nós temos a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Depois, nós teremos as cantigas satíricas. O que são as cantigas satíricas? Cantigas que foram de suma importância para esse momento, porque foi a partir das cantigas satíricas
que nós temos aí um start, um abrir de portas, vamos assim dizer, para outros movimentos também questionarem a sociedade em que vivem, desculpem. Porque essas pessoas, esses poetas, eles vão criticar também a sociedade. E a gente já estudou isso na teoria da literatura, que a literatura ela vai falar das angústias da pessoa, ela vai trabalhar com essa questão do eu, mas ela também vai falar da sociedade, ela vai falar de um entorno, de tudo que vai cercar essa pessoa. Portanto, eu vou fazer essa crítica social. Então, essa poesia satírica, ela entra nesse sentido, assim, como uma contribuição para a literatura falar sobre essa sociedade, tá? Então, as cantigas satíricas, elas se dividem em escárnio e maldizer, beleza? Aí, é importante a gente colocar aqui. Tudo isso que eu havia colocado para vocês, eu até vou dar isso, fica melhor para vocês enxergarem. Quais são as características? Então, agora nós teremos assim um momento de estudar as características. Chegamos a uma escola literária em que nós temos no trovadorismo características muito bem delimitadas para cada cantiga. Então, na cantiga de amor, como vocês estudaram na semana passada, nós temos um eu lírico masculino. Ele se coloca como homem. O que é eu lírico? É o narrador do poema. Esse eu lírico ele pode falar dos seus próprios anseios ou ele fala da sua visão em relação ao outro. Aqui ele vai falar da visão que ele tem sobre os seus próprios sentimentos. Então nós temos aqui a corte, né, que é a ambientação. Qual é o local que ele trabalha? Que mulher é essa? Uma mulher idealizada, uma mulher que normalmente é casada ou de um status social acima dele, que esse amor é impossível. Ele não tem como, porque os casamentos são arranjados, né? São casamentos, assim, por classes sociais. Então, se esse homem está numa classe social abaixo, ele não vai conseguir ter essa mulher. Por isso que é uma idealização amorosa. Quando a gente coloca essa questão aqui de vassalagem amorosa, que é uma das características, o que é isso? Tendo em vista o contexto histórico de produção, em que o vassalo é o empregado, o servo desse senhor feudal, o eu lírico, ele se coloca como submisso em relação a essa mulher. Ele, muitas vezes, vai colocar, olha, minha senhora. Quando ele coloca senhora, não é só como uma forma de pronome de tratamento de respeito, é também. Mas essa senhora, ela faz uma alusão ao senhor feudal, ou seja, ela é a dona do sentimento dele. Então, nesse sentido, o eu lírico, ele é submisso, e essa submissão é a vassalagem amorosa. Quando a gente tem aqui, ó, o nome da mulher é sempre oculto, nós temos uma norma aí, né? Uma regra, uma norma da mesura, que eu coloco aqui. O que é mesura? É o ser cortês com esta mulher. Eu preservo a face dela, eu não falo o nome dela. No entanto, a gente percebe que algumas poesias nós temos esse nome. O que esse eu lírico descumpriu? A norma da mesura, tá? Então, aqui são algumas características da cantiga de amor. O lírico feminino, vassalagem amorosa, essa lealdade do lírico, esse amor cortês, ele não falar o nome dela, ele preservar a amada a todo custo. Esse amor é idealizado, ele não teve ainda. Beleza? Deixa eu só olhar de novo no relógio para a gente não se estender muito. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar este vídeo falando sobre as cantigas de amigo, tá? Porque aí depois no próximo eu falo sobre as cantigas satíricas. Então, nas cantigas de amigo, o que a gente tem aqui? O eu lírico já muda de figura, não é mais um eu lírico masculino e sim feminino. Isso é discutível, a gente não está falando que o autor não possa ter sido um homem. Nós estamos falando do ponto de vista do eu lírico que se coloca no poema, tá? Porque a gente não pode confundir poeta de eu lírico. Pode ser sim que o eu lírico, o poeta, aliás, da cantiga de amor, possa ter sido uma mulher. Assim como o poeta da cantiga de amigo possa ter sido um homem. No entanto, na cantiga de amor, o eu lírico é masculino e na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Em linhas bem gerais, na cantiga de amigo, a gente tem esse amor natural. Como assim? Este amor já aconteceu. Então, por esse motivo, o eu lírico feminino se coloca como saudosa em relação ao amado, em relação ao amigo, que é o namorado, tá? O amigo, nesse caso, é o namorado, que está em uma batalha, que não está próximo a ela e ela sente bastante saudade. Então, aqui, eu havia colocado, ó, até para vocês perceberem, eu até vou aumentar um pouquinho a tela aqui para ficar mais claro, ó. Vocês estão ouvindo o grito do meu filho aí, né?
Ele tá destruindo minhas sala, vai dar tudo certo. Eu me tranquei aqui, eu não consigo falar com vocês. A gente tem, portanto, o amor real, como eu falei para vocês. E esse paralelismo e refrão, praticamente é a mesma coisa. O que é isso? São versos que vão se repetir, tá? Muitas vezes a gente tem até uma espécie de anáfora que vocês já estudaram nas figuras de linguagem. O que é anáfora? É repetição de estrutura, é repetição de expressões. Então, por exemplo, ondas do mar, ondas do mar. Deixa eu verificar se aqui nós temos, nesta cantiga de amigo, alguma repetição para ficar clara para vocês. Temos, ó, vou aumentar aqui para vocês, ó. Só para vocês entenderem, ó. Entre os versos 16, ó. Vós me perguntades. Aí depois, e eu bem vos digo. Aí depois fala aqui no 19, e eu bem vos digo. Esse paralelismo, o que é isso? Esses versos aí que vão se repetir. Então, só para a gente acabar essa explicação, as cantigas líricas vão falar sobre sentimento amoroso. Desculpem. E esse sentimento amoroso para uma mulher, tendo um eu lírico masculino extremamente cortês, leal e idealizando este amor, a cantiga é de amor. Este sentimento amoroso, tendo um eu lírico feminino, com este amor natural, já vivenciado, portanto não é idealizado, com saudade, uso de paralelismo num ambiente natural, praia, campo, esta cantiga é uma cantiga de amigo. Então a cantiga de amigo ela é mais serena, ela é mais tranquila, por isso ela é natural. O amor não é passional, não é um amor idealizado, tá? Então, aqui nós temos o caso de lirismo nestas cantigas. Cantigas que vão falar sobre sentimento. Então, aqui, deixa eu parar o compartilhamento de tela e eu volto já já com vocês para a gente falar das cantigas satíricas. Beijo, até daqui a pouquinho.